Você sabia que a violência contra a mulher geralmente ocorre em 3 fases? E que essas 3 fases formam um ciclo que costuma se repetir? O que mais me chamou a atenção no filme É Assim que Acaba foi justamente poder nos proporcionar um espaço para a gente falar sobre a violência doméstica contra a mulher, para que a gente tome mais consciência e possa ajudar mais pessoas a sair do ciclo ou ter coragem para sair desse ciclo de violência. Por isso, minha proposta hoje é conversar sobre como funciona esse ciclo da violência contra a mulher, atrelado ao filme É Assim que Acaba. Já até escolhi um lugar bem confortável para a gente conversar sobre um assunto que por si só já é desconfortável. Mas eu sei que quando você acabar o vídeo, muito provavelmente, muitas coisas que passavam por você despercebidas, agora não vão mais passar. E justamente porque a gente vai entrar nessa temática, minha responsabilidade é avisar que esse vídeo vão ter conteúdos sensíveis. Para quem caiu aqui de paraquedas, eu sou Letícia, psicóloga clínica. Aqui no meu canal falo sobre filmes, livros, psicologia. Então, se você se interessa por alguma dessas temáticas, aproveita para se inscrever, ativar as notificações, porque toda semana eu coloco um vídeo aqui no canal com todo o carinho do mundo. O filme É Assim que Acaba acabou de estrear nos cinemas e é baseado no best-seller da americana Colleen Hoover. Ele conta a história da Lily, que se apaixona pelo Ryle, que é um cirurgião bem-sucedido, charmoso, que também é o irmão da sua melhor amiga e que tem muita dificuldade de se vincular intimamente. Conforme ele vai se comprometendo com esse relacionamento e a Lily vai cada vez mais mergulhando nesse relacionamento, ela gradativamente vai deixando de viver situações, vivências super românticas, super carinhosas, para começar a viver situações tensas, de estresse, de violência, que vai deixando ela muito confusa, com muito medo, envergonhada, culpada, porque ao mesmo tempo em que Ryle continua carinhoso, ele também começa a apresentar comportamentos muito estranhos. A violência doméstica é caracterizada pelo artigo 5º da Lei Maria da Penha como qualquer omissão ou ação baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, que é justamente o que ocorre com a Lily no filme. Ela é ameaçada, é humilhada, é coagida pelo Ryle quando ele reage desproporcionalmente aos ciúmes que ele sente pelo amor de infância da Lily. E essas agressões vão aumentando gradativamente, vão se tornando cada vez mais graves, até de fato se tornar uma violência física, em que Ryle empurra a Lily, dá um tapa no rosto dela, empurra ela da escada, até se tornar o ápice, na cena em que ela é realmente estuprada. Então, essas vivências de humilhação, de ser coagida, de ser ameaçada verbalmente, elas também vão escalando para uma situação muito mais grave, no sentido de colocar em risco a vida da Lily. E agora a gente vai descrever essas fases que ocorrem na violência em paralelo com o filme. Eu me baseei no site do Instituto Maria da Penha, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, caso vocês queiram ver com mais detalhes. Esse site tem muitas informações, tem os contatos, então eu acho interessante para quem quiser dar uma olhadinha. A primeira fase é chamada de aumento da tensão. O nome já diz por si só, é a fase em que o agressor vive constantemente irritado, com ataques de explosão de raiva, tenso, ao mesmo tempo que humilha a vítima, destrói objetos e faz ameaças a ela. E ela pode durar de dias até anos. Nessa fase, o que acontece com a vítima? Ela tenta fazer de tudo para evitar que o agressor exploda, para que ele se estresse mais, então ela fica pisando em ovos, tratando o agressor de uma forma mais compassiva, mais tranquila, para que ele realmente não se sinta mais estressado ainda. E isso gera muita ansiedade, muito medo, muita preocupação, tristeza e frustração na mulher que vive essa constante tensão. Mas mesmo sentindo esse desconforto, ainda nessa fase, a vítima, a mulher, ela tende a justificar os atos do marido ou do parceiro, ela tende a não olhar para aquilo, a negar o que está acontecendo, busca esconder das pessoas mais próximas o que o marido ou o parceiro fez ou como ele está agindo. E o mais importante, muitas vezes as mulheres que vivem nesse ciclo, elas passam a se culpabilizar por achar
que o motivo para o qual o marido, o parceiro está estressado é culpa delas. Então, elas passam a se sentir mais culpadas e envergonhadas por achar que fizeram algo para justificar esse comportamento, né, esse estado emocional do marido. É justamente o que acontece no filme com a Lily. Ela busca narrar para si mesma que o que tinha acontecido era porque ele tinha feito sem querer, ele não percebeu, foi porque ele se queimou e aí terminou dando tapa na cara dela sem querer, né, no ato de tirar a mão. E interessante porque o filme mostra que ela vai tendo pequenos lapsos de memória no momento em que ele efetivamente comete o ato violento. Não o episódio inteiro, mas nos momentos em que ele empurra, fica ali um buraco na mente dela sem saber se realmente ele fez isso ou se ela realmente caiu da escada sem querer, por exemplo. Então ela vai justificando, ela não conta pra ninguém o que está acontecendo e você vai notando que ela realmente fica pisando em ovos para falar com o Ryle, ou se ele vai ter uma cirurgia no outro dia, ela passa a ficar muito preocupada com o espaço que ela dá para ele se expressar ou não. Então tudo isso faz com que ela fique mais tensa, mais no estado de alerta, sabe, com ele. No filme, a Lily presencia os ataques de raiva do Ryle desde o primeiro momento, né, que ele aparece lá chutando uma cadeira no rooftop, para quem já assistiu, o que pra mim já foi uma red flag bem grande, mas assim, eu sou a favor, né, da pessoa poder expressar raiva de algum modo, poder botar pra fora, até porque ele não sabia que ela estava ali, não sei se ele viu ela ou não ali em cima. Mas a grande questão é como ele se relaciona com essa raiva dentro do relacionamento com ela. Então ele não consegue dar vazão a essa raiva de um modo saudável. Ele não consegue controlar e ter repertório para lidar com esse impulso agressivo que ele tem. Já a segunda fase é chamada de ato de violência, em que concretiza de fato o ato violento, né? Em que chega aquele ápice em que o homem, o marido, o parceiro não consegue mais aguentar, extravasa, explode e comete a violência, tanto física quanto psicológica, moral ou patrimonial. Nessa fase a mulher pode ter consciência do que o marido está fazendo, e ela também tem consciência do quão prejudicial, do quão grave, do quanto risco ela está correndo ali. Mas ao mesmo tempo ela se sente paralisada e não consegue fazer nada muitas vezes. É uma mistura de sentimentos, de confusão, de culpa, de vergonha que já existiam antes na primeira fase, que terminam sendo reforçados por aquilo, sem entender muito bem se realmente é algo que é culpa dele, responsabilidade dele, ou se ela está fazendo algo para reforçar aquilo. E alguns dos sintomas que podem surgir, sintomas físicos no corpo, na mulher, é justamente a insônia, a fadiga, a perda de peso também. Porém, pode acontecer da vítima se apropriando do que está acontecendo e tendo essa consciência, conseguir justamente quebrar esse ciclo, denunciando o parceiro, indo para casa de alguém, né, se afastando dessa pessoa, pedindo um divórcio, buscando ajuda ou, infelizmente, colocando fim à própria vida. A Lily, antes de chegar nesse rompimento, ela vivencia atos violentos físicos, psicológicos do marido, né? Então ela passa pela fase do empurrão na escada, passa pela fase do rosto, que eu acho que foi o primeiro ato físico, né, que ele cometeu. Mas mesmo assim ela não rompe ainda esse ciclo, ela passa para a terceira fase, que é justamente a fase do arrependimento e comportamento carinhoso, mais conhecida como lua de mel. Talvez você já tenha escutado falar. Isso porque nesse momento o agressor, o marido, o parceiro, ele passa a se tornar carinhoso, demonstrar arrependimento, buscar essa reconciliação. Então ele faz de tudo para que os dois reatem, né, como estavam na fase do enamoramento, e que a parceira passe a aceitá-lo como antes. Diante da mesma confusão e muitas vezes da pressão social que a mulher vive, principalmente quando tem filhos na jogada, ela tende a ceder e acreditar que o parceiro vá mudar, né? Ela tem esperanças de que isso ocorra. E de fato existe essa fase da lua de mel em que a mulher tem essa percepção de felicidade, que de fato o marido vai mudar daquela vez, e ao mesmo tempo olhando para esse arrependimento muito sofrido, né, do agressor. E aí eu abro um parênteses aqui para dizer que muitas vezes o agressor de fato sofre, né, com aquilo, não justifica
prosseguir o relacionamento, mas ele também precisa do tratamento devido, né, para não voltar na repetição dos ciclos. Mas fechando e voltando para onde a gente estava, muitas vezes a mulher, olhando para o arrependimento desse marido, ela tende também a tomar para si essas dores e se responsabilizar por aquele relacionamento. Então, isso aumenta mais ainda a sensação de dependência entre os dois. E assim que acaba, isso fica visível quando o Ryle demonstra o quanto ele ficou arrependido, o quanto ele amava ela, né? E o quanto ele gostaria que eles pudessem voltar ao que eles eram antes. E realmente existem essas fases em que parece que tudo vai ficar tudo bem, mas não fica. Tanto na violência doméstica quanto no filme É Assim que Acaba, o ciclo se repete e a gente volta para a primeira fase, que é a fase da tensão. O intervalo entre essas fases pode diminuir, não necessariamente elas vão seguir sempre essa subsequência, né, de fase 1, 2, 3. Quanto mais o tempo passa, infelizmente, maiores são as chances do feminicídio, né, da morte da parceira, como a gente já viu em inúmeros casos, né, em inúmeras notícias que a gente se depara por aí. No caso da Lily, ela decide e consegue quebrar esse padrão, sair desse ciclo, quando ela vivencia o maior ato de violência entre os dois, da parte dele, em que ele a estupra. Então, a partir dali, ela decide que ela não ia mais continuar nesse relacionamento, ela consegue sair, mas eu acredito que boa parte desse ato de coragem poder realmente se materializar foi porque ela tinha uma rede de apoio para estar ali junto com ela, né? Ela tinha onde ficar, então isso é importantíssimo para que a mulher consiga ter forças para sair desse ciclo que é extremamente difícil de sair, né? Porque a mulher está vivendo uma neblina de vários sentimentos de confusão, vergonha, culpa, de pensar em contar para uma pessoa e pensar que pode ser julgada, porque pode acontecer, infelizmente, né? As pessoas não sabem lidar com isso. E ao mesmo tempo ter que lidar com a mistura do sentimento de realmente gostar da pessoa e de realmente querer ficar no relacionamento, e ao mesmo tempo entender que aquela pessoa que ela ama é a mesma pessoa que lhe machuca e que pode até chegar a matá-la. Então, para a mulher é realmente muito difícil. Muita gente fala assim, tá junto porque gosta de apanhar, é porque quer mesmo. E eu acho que é importante a gente fazer esse tipo de vídeo, ter esse tipo de filme justamente por isso, para a gente poder se conscientizar e se informar de que a banda não toca assim e que o buraco é muito mais embaixo. Quando não há denúncia, a tendência é que o agressor não se responsabilize e os atos só continuem aumentando até chegar no nível em que a vítima realmente vai correr risco de vida. Então é importante que, dentro do possível, exista essa denúncia, ligar para o 180 e também que em situações que a gente precisa compreender que cada um tem sua realidade, em que não exista uma rede de apoio, onde ficar, para onde ir, que não exista a possibilidade da mulher se sustentar financeiramente, há sempre também a possibilidade da ajuda pública, né, dos órgãos, dos ministérios que se disponibilizam para isso. E aí por isso que eu deixei linkado o site do Instituto Maria da Penha, que lá tem muitas informações e tem uns contatos para vocês poderem se informar melhor sobre isso. Eu espero que esse vídeo realmente tenha sido útil de alguma forma e que ele possa ser compartilhado com outras pessoas e principalmente mulheres, homens também, né, porque a gente precisa se informar e entender o que está acontecendo, e esses homens buscar ajuda, né? Se notam nesse ciclo, buscar ajuda para sair disso, para poder realmente não gerar sofrimento tanto para o outro quanto para si, não colocar em risco a vida da outra pessoa. A melhor maneira de eu saber que você gostou desse vídeo é quando você curte, se inscreve, ativa as notificações, porque isso ajuda no crescimento do canal e também ajuda a compartilhar esse vídeo para mais pessoas interessadas na temática. Então eu te espero no próximo vídeo e também espero que você possa continuar contribuindo com esse canal. Um beijo!